Olá, boa noite. Gestores da Universidade Federal de Uberlândia se reúnem para revisar o PID, Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão. Sistema Eletrônico de Informações já está funcionando na UFO. Agora, todo documento que diz respeito à universidade está disponível online, o que vai diminuir muitos gastos com papel. E nós vamos falar também das lojas de conserto e reforma que faturam em momentos de crise. E ainda, grávidas que sentem enjoo e vomitam em excesso, tomam remédio e mesmo assim os sintomas não passam, devem ficar atentas. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. A Comissão Permanente de Desenvolvimento e Expansão da Universidade Federal de Uberlândia promoveu hoje o dia todo uma reunião para tratar sobre o PID 2016-2021. O PID é o Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão e deve conter, por exemplo, qual a missão da UFO e as metas e programas da instituição como um todo. A proposta da reunião foi revisar e acompanhar as metas do plano. A Comissão do Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão, PID 2016-2021, se reuniu hoje para discutir as estratégias de planejamento da UFO. A reunião teve participação de pró-reitores do curso de graduação, além de diretores das unidades administrativas. O PID tem como função cuidar dos interesses dos estudantes e serviços oferecidos pela universidade. O pró-reitor da Arizon explica mais sobre o PID. O PID é o Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão da instituição. É previsto estatutariamente e nós devemos fazer, a cada 6 anos, fazer um planejamento, é uma peça de planejamento das ações, de todas as ações da instituição. Além do planejamento, nós temos que fazer, uma vez feito e aprovado no Conselho Universitário, nós temos também que fazer o acompanhamento de todas as metas e ações, para saber se aquilo que foi previsto está acontecendo, ou se é preciso fazer algum reajuste, algum reencaminhamento nas metas e nos objetivos. A fase agora é acompanhar o que foi decidido em 2016, para poder identificar os resultados alcançados e analisar se existe a necessidade de mudanças. A comunidade acadêmica é a mais beneficiada. Só tem a ganhar, porque você está fazendo as coisas de forma planejada. Então, você sabe o que vai acontecer na instituição nos próximos momentos. Nada vai acontecer de surpresa, né? Então, nós só podemos fazer e envidar ações que estão dentro do PID, dentro do nosso planejamento institucional. Então, a comunidade só tem a ganhar, porque a vida é planejada. Thaisa conta um pouco sobre as metas para o ano de 2017, que devem ser analisadas ainda este ano. Nós temos várias metas da instituição como um todo. Algumas importantes são as criações do curso de graduação e de pós-graduação. As outras metas podem ser consultadas no documento que está disponível no site do PID. A especialista ainda explica que o projeto possibilita o acesso para a população. A população ela participou ativamente no processo de construção do PID. Então, quando as metas estavam sendo elaboradas, nós abrimos para consulta pública, o documento ficou disponível no site e nós ouvimos toda a comunidade. Agora, no momento de acompanhamento, nós estamos fazendo a revisão. Então, esse momento, a comunidade ela apenas acompanha o processo. Agora uma notícia para toda a comunidade interna e também externa à UFO. Todo documento que diz respeito à universidade está disponível online no Sistema Eletrônico de Informações, chamado SEI. Todas as universidades do país devem começar a usar o sistema até o dia 8 de outubro. Na UFO, o SEI já está funcionando em fase de ajustes e os benefícios vão além da economia de papel. O Sistema Eletrônico de Informações, SEI, foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e cedido para o Ministério da Educação, portanto, sem custo para as universidades. O prazo exigido pelo MEC para a implantação do sistema é 8 de outubro e na UFO, o SEI já começou a funcionar em fase de ajustes. Uma comissão para a implantação do SEI na UFO foi montada no ano passado. Os servidores já passaram por treinamento e capacitação para entender como funciona o sistema. Agora, todo documento que diz respeito à universidade está disponível para qualquer pessoa com acesso à internet. De acordo com o diretor, o sistema vai trazer vários benefícios, que vão desde a economia de papel e espaço físico até a agilidade nos processos de tramitação e decisão na universidade. Para o próximo ano, a economia prevista é de mais de R$500 mil.
Tenho colocado que nós podemos alcançar em minimamente 3 grandes benefícios. O primeiro é a da economicidade, seria o uso mínimo do papel, né? E em se tendo o uso mínimo do papel, nós teremos menores gastos com tinta, impressão, correio, transporte. O segundo benefício seria em relação à agilidade na tramitação de documentos. Tão logo o documento seja feito no sistema e assinado dentro do sistema eletronicamente, ele já está disponível para o destinatário. Então, isso dá uma agilidade imensa, o que também pressupõe que nós possamos ter processos de decisão mais ágeis. Esses documentos poderão ser classificados em 3 categorias. Um documento, né, público, né, um documento de acesso restrito e um documento sigiloso. Tá? Na universidade, nós estamos pressupondo que a imensa maioria dos nossos documentos serão documentos de caráter público. Alguns de caráter restrito, às vezes temporariamente, podendo posteriormente se transformar em documentos públicos, e os documentos sigilosos deverão estar atendendo estritamente à lei de acesso à informação. O diretor explica ainda que, quanto à segurança, por ser um programa desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal, pressupõe-se que ele adota padrões de segurança semelhantes ao de transações bancárias, por exemplo. Esta servidora da UFO fez o treinamento para aprender o funcionamento do SEI. Ela acredita que o sistema vai contribuir muito para a economia não só de papel, mas de tempo. Eu sei que é novidade, né? A gente ainda está aprendendo. Tem muitas dúvidas, né? O pessoal tem muitas dúvidas, gera, mas o que a gente conversa com os colegas e tudo, o que o pessoal comenta é isso: estou aprendendo, ainda tenho dúvidas, mas amei, gostei, é ótimo, nossa, daqui a um tempo vai ser maravilhoso. Alguns alunos não sabiam da novidade e acreditam que ela é importante e pode trazer benefícios. Acho que a gente tem direito a essa transparência, né? É um direito nosso. O endereço do sistema é www.ufo.br/SEI. E depois do intervalo, evento gratuito em Uberlândia que vai falar sobre regulamentação do transporte e gestão de risco. É já já. A atual situação econômica no Brasil tem feito o consumidor pensar 2 vezes ou mais na hora das compras, principalmente se ele tem a opção de buscar o conserto ou a reforma de algum equipamento usado, por exemplo. E as lojas que trabalham nesse segmento têm se preparado para a grande demanda de serviços. Com o reajuste na renda da população, o comércio tem efetuado várias opções para chamar a atenção do público, mas é preciso cautela na hora de comprar. Rafael trabalha com consultoria financeira e explica que, mesmo com o crescimento de alguns setores, é importante estar atento às mudanças. Sem dúvidas, é o momento da população economizar, poupar, devido ao momento de ajuste econômico do qual o Brasil está passando. Então, não tenha dúvida, poupança. Para o comerciante, a criatividade é fator essencial para aumentar o número de vendas, mas o consumidor deve ficar atento às condições de pagamento. E devido ao momento de ajuste econômico e diminuição da renda da população em geral, consertos, bens usados então ser criativo no momento do consumo, com vistas à otimização do recurso que a pessoa tem. Então, é nesse caminho, sem dúvidas também. Paulo faz o serviço de reformas de calçados há mais de 40 anos e o período de crise econômica tem ajudado muito no crescimento da loja. Às vezes a pessoa deixa de comprar um calçado novo para reformar um que ele já tem. Isso aí sempre é um benefício a mais para nós. E não gira assim só em termos de calçado, por exemplo. Outras coisas também, como mala, bolsas, mochila de escola, jaqueta de couro, bola. Então é inúmera coisa que a gente reforma e que sempre traz o benefício para nós e para a população também. A necessidade de uma mão de obra especializada também faz a diferença na hora de prestar o serviço.
O aumento de 30% em relação ao ano passado tem refletido no grande volume de consertos recebidos por dia. A média é de 80 objetos entre sapatos, bolsas e malas. No final de ano sempre dá um aumento de serviço. O que a gente faz? Porque para você contratar um pessoal, a mão de obra especializada é muito difícil. O que nós fazemos? Nós pegamos às vezes com um prazo maior, 2 dias, 3 dias, a gente conversa com o cliente normalmente aceita e a gente sempre contorna essa situação. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em média todas as classes sociais procuraram um serviço de conserto. A classe E, por exemplo, gastou ano passado em média R$ 36, enquanto a classe A gastou mais de R$ 350. Já nessa loja de eletrônicos, além da grande procura em consertos de televisores e aparelhos de informática, o diferencial está nas vantagens oferecidas para os clientes. Forma de pagamento a gente está ajudando, a gente sempre entende dar um desconto ao cliente, tenta dar um desconto, um prazo, coisas que a gente não adotava antigamente. Então a gente está adotando muito isso, entendendo mais o cliente, né, tentando sempre dividir, dar um prazo, conversar e negociar com o cliente para ter esse reparo do cliente. Né? A crise aumenta a demanda de reparos, já que sai muito mais em conta do que comprar um equipamento novo. E para as empresas que estão preparadas para isso, o retorno é muito maior. A vantagem é que teve um aumento progressivo de reparos de equipamentos com valores mais altos. Né? Antigamente a gente não tinha tanto reparo de televisores, como a linha que a gente mais trabalha, que tinha valores altos, né, de reparo por causa das peças, mas agora os clientes estão posicionando a arrumar mais televisores com valores mais altos. Então, a única vantagem que a gente teve nesse âmbito foi essa. Não teve outras vantagens maiores. No próximo dia 20, Uberlândia recebe um evento gratuito que vai tratar sobre regulamentação de transporte e gestão de riscos. Quem vai explicar melhor para a gente é Marcos Caixeta, um dos organizadores desse painel. Marcos, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente, vamos contextualizar, né? O que é regulamentação de transporte e gestão de risco? Bom, a regulamentação do transporte é tudo que lida em termos da legislação que as transportadoras, os embarcadores, as indústrias devem seguir de acordo com leis definidas pelo Ministério dos Transportes e regulamentadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Então, lá são definidas quais são as regras, documentos, fiscalizações que devem ser seguidos pelas transportadoras. E o gerenciamento do risco é aquele trabalho que a própria transportadora faz para mitigar e evitar a questão de riscos de acidentes, risco de roubo, de perda da carga de alguma maneira. Então existem algumas soluções tecnológicas ou algumas soluções de atitudes mesmo que podem acontecer dentro das empresas que ajudam em melhor essa gestão de risco, permitindo que uma carga saia num ponto A e chegue num ponto B em perfeitas condições. Então é preciso a gente falar de mercado dos transportes. Como que você avalia, Marcos? Até porque você estava dizendo que Uberlândia é a capital nacional da logística, né? Então essa discussão é indispensável, na sua opinião? Muito indispensável. Hoje a gente vê um crescimento muito grande de transportadoras que fora do nosso cenário, do nosso setor aqui do Triângulo Mineiro como um todo, que tem se desenvolvido muito. Porque tem aplicado tecnologia, tem aplicado processos, tem entendido e tem se envolvido de forma mais intensa com essa questão legal e o resultado tem sido muito positivo. E é uma coisa que aqui em Uberlândia eu não tenho percebido muito isso na nossa região. Então acho que é muito importante conseguir trazer informação, trazer capacitação para essas empresas aqui conseguirem competir de igual para igual ou às vezes até ser melhor do que as outras empresas fora da região e que a gente continue sendo a capital nacional de logística. A gente tem essa força porque a Uberlândia é um ponto central, um cruzamento de inúmeras rodovias que entrada de carga de portos, os produtos importados ou os produtos exportados, as commodities, soja, elas passam muito por essa região. Então, Uberlândia é muito importante para essa área logística. E o que o que a gente está trazendo para Uberlândia é justamente a capacitação e o reforço dessas empresas aqui.
Agora, não tem outro caminho a não ser aderir à tecnologia, inclusive na área dos transportes, né? Marcos, você que está nessa área pode dizer melhor para a gente. Né? Isso, com certeza. Porque a tecnologia, ela permite com que a empresa consiga trabalhar de modo mais rápido, de modo mais preciso. Porque com redução de custos? Principalmente redução de custo. Tem um efeito muito grande. E desse jeito a transportadora consegue focar naquilo que é realmente o negócio dela. Enquanto a tecnologia resolve pendências do dia a dia que são comuns, o transportador está preocupado em atender bem o cliente dele, fazer um transporte de carga seguro e atender aquele comprador da carga. Tecnologia promovendo a segurança também, né? Com certeza. Para a gente finalizar, então, qualquer pessoa pode participar do evento que tem interesse nesse assunto também, Marcos? Isso. O evento é aberto, qualquer pessoa, principalmente aí os transportadores, embarcadores, pessoal que está relacionado à indústria, que mexe com essa questão do transporte de carga, eles estão, assim, não é nem convidados, eles são obrigados a participar desse evento. Mas ele é portas abertas também, às vezes tem estudantes, tem alguns outros profissionais que estão nesse setor, que estão nessa área, são todos convidados a participar desse evento com a gente. Onde é que vai ser o evento? Só lembrando, é de graça, né? Isso, evento gratuito. Vai acontecer no dia 20 de setembro, na quarta-feira. As inscrições, a recepção, ela vai acontecer a partir de 8 horas. Por volta de 8h40 a gente já inicia com 2 palestras, uma delas com o diretor da agência, e depois um painel justamente para a gente poder discutir, tirar dúvida, que os próprios participantes possam interagir também com os palestrantes. E vai acontecer na CIUB, na Avenida Vasconcelos Costa, número 1500, no auditório lá da CIUB. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Marcos. E depois do intervalo a gente volta com a previsão do tempo para Uberlândia e região. Não saia daí. Em Uberlândia ainda não tem previsão de chuva. O dia deve ser de sol nessa terça. A temperatura varia entre 17 e 27 graus. Em Araxá, o dia deve ser quente e sem possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 15 e máxima de 28 graus. Em Serra do Salitre, também não deve chover amanhã. A temperatura varia entre 15 e 26 graus. Mínima de 13 e máxima de 27 graus em Patrocínio. A previsão é de tempo ensolarado e nada de chuva. A terça-feira em Monte Carmelo é de muito sol. Mínima prevista é de 14 e máxima deve chegar a 30 graus. E agora vamos falar de saúde. A gente sabe que vomitar durante a gravidez é muito comum, principalmente no início da gestação. Mas é preciso atenção com o excesso de enjoos e vômitos, que prejudica, por exemplo, a rotina da mulher. Isso pode ser um sinal de alerta e quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a ginecologista e obstetra, a doutora Eliane Espíndola. Doutora Eliane, obrigada pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Bom, você estava dizendo que vomitar não é normal, mas é comum, existe uma diferença. Né? Explica pra gente. É importante nessa fase, a gestante, até culturalmente, a família, a amiga, a mãe, a avó, então qualquer sintoma que ela apresenta, as pessoas chegam e falam assim, isso é uma coisa normal. Então, eu acho muito importante isso que você coloca aqui, o vômito na gravidez, ela é uma situação comum, mas não é normal a pessoa acordar e todo dia ela vomitar, né? Então, como é uma coisa que é comum, a gente tem que diferenciar até onde é patológico esse vômito, então até onde ele passa a ser um quadro de especificamente uma doença da grávida e até onde ele é uma situação comum que acontece e que vai passar sem causar nenhum prejuízo a ela e o bebê. Agora, segundo dados, a hiperemese gravídica, que é o nome dessa doença da grávida, né, atinge até 2% das grávidas. Então, eu queria que você entrasse agora no ramo da entrevista mesmo. Quando é que é patológico? Quando ela vomita tudo que come e bebe? Como é que é? A hiperemese é um quadro doença, né, da gravidez, né, específico da gestante,
Quando a gestante, ela já acorda vomitando, ela tem vômitos até sem se alimentar durante o dia, então não está ligada à alimentação. Ah, eu enjoei com tal alimento e vomitei. Não, ela vomita o dia todo. E ela vai dormir, ela também está com vômitos. E esses vômitos não tem geralmente nada que ela tem maior desejo para comer que melhora. Porque geralmente as náuseas da gestante, quando são comuns, ela tem, por exemplo, aversão à carne, momentaneamente. Então ela vê carne e ela vomita. Na hiperemese não, na hiperemese qualquer tipo de alimento, seja sólido ou líquido, não para no estômago. Então é uma patologia que pode ser leve e pode ser intensa, chegando inclusive a um quadro de internação. Agora, em relação, por exemplo, aspecto emocional, existe ligação? Existe. A gente não tem uma causa específica e determinada da hiperemese gravídica. A gente tem algumas causas, por exemplo, a gestante pode ter um problema de tireoide. Então, no pré-natal, ela vai fazer dosagem hormonal e vai detectar isso. Existem outras causas de hiperemese que vão ser investigadas, por isso a importância do pré-natal. Mas a gente tem um quadro que a gente chama de hiperemese, que é quase que idiopático. O que é isso? É muito ligado a fatores emocionais. Então, a gente observa muito isso nos extremos de idade, gestante adolescente de 14, 15 anos que engravida. As gestantes mais velhas, é difícil essa palavra mais velha, né? Mas, por exemplo, a primigesta idosa. O que é isso? Hoje a gente considera primigesta idosa uma mulher que tem a primeira gravidez depois dos 30 anos já. Então, para a primeira gravidez, a gente às vezes observa com mais frequência o quadro de hiperemese. Gestantes que têm atividades de trabalho com muito estresse. Então, uma carga horária muito alta de trabalho ou situações de estresse. Profissionais da área de saúde são candidatas a quadros de hiperemese, né? Enfermeira, médica. E o fator emocional, como você colocou, com muita frequência. Então, principalmente aquela gravidez não desejada, ou aquela gravidez em que um dos parceiros, ele não queria a gravidez. Às vezes não é desejada necessariamente pelo casal, mas um dos dois às vezes não queria ou passa por situações de conflito. Então a gestante que o marido está com alguma doença ou está desempregado, então é muito comum acontecer nessa fase também. Então agora o tratamento passa pela terapia, por exemplo, já que às vezes o remédio não funciona para os enjoos e para os vômitos, né, doutora Eliane? Sim, é importante primeiro o diagnóstico, né, se é um quadro comum de vômito na gravidez ou um quadro de hiperemese leve ou acentuada, e depois identificar qual que é, dentro daquele diagnóstico, o caso daquela paciente. Então, se for um fator emocional muito importante, ela pode ser encaminhada, por exemplo, para uma terapeuta, né, para um acompanhamento. E, geralmente, a gente associa os tratamentos. Então, uma equipe que é multidisciplinar e associa também o tratamento medicamentoso. Então é isso, buscar ajuda, né? Caso a grávida esteja aí com alguns desses sintomas, que seriam a intensidade e a recorrência desses vômitos, né? Para não comprometer a mãe, o bebê e não comprometer, assim, os dois durante aquele pré-natal. Ok, muito obrigada, viu, pelas informações, pelas dicas. E o TVU Notícias fica por aqui. Agora, as notícias do Estado no Jornal Minas, segunda edição. Boa noite para você.